Eu queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Quantos aqui estão felizes com o Senhor Jesus? Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte? Não, mas eu quero ouvir uma rajada de glória, um glória a Deus bem forte. Aleluia! Queridos, é com muita satisfação e muita alegria no meu coração que hoje Deus me trouxe aqui no seu altar. E eu fico feliz quando Deus, Ele me traz essa incumbência, que essa maravilha de pregar o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, esse Evangelho que alcançou a minha vida e que através da minha vida e da sua vida Ele pode alcançar outra vida. O culto esta noite está direcionado para um tema. Hoje o nosso culto trata sobre missões. Querido, eu não posso falar de missão se eu não falar o que Deus fez na minha vida. Eu não posso falar de missão se eu não tenho gratidão a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele vai fazer e por aquilo que eu nem penso, nem imagino, mas Deus já fez. Aleluia. E antes de iniciar a ministração esta noite, eu queria convidar vocês a adorar o Senhor, porque uma coisa eu descobri diante do Senhor, que à medida que Deus se manifesta em um ambiente, ela está muito ligada na nossa condição de fome, de sede por Ele. É por isso que Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe que o lugar onde você entroniza Deus, aquele lugar que você está entronizando, é o lugar que Ele está em primeiro lugar. É o lugar que Ele é desejado. É o lugar, queridos, que Deus se manifesta. E você adora a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus? Então, se você adora a Deus, você vai se colocar de pé, porque você não está se colocando de pé para mim, você está se colocando de pé para Ele. E se seu coração está convicto com o Senhor, você vai entender o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque quando a gente entra na presença de Deus, a gente não entra de qualquer forma. Quando a gente entra na presença de Deus, Deus não quer protocolo. É por isso que hoje eu saí da realidade, da liturgia do culto, porque nós estamos habituados a cumprir aquele ritual, protocolo. Acabou a palavra de oferta, o que que tem? Agora é a pregação. Não. Sabe qual é o melhor momento que Deus gosta de estar em nossa vida? É quando nós o adoramos. Porque para isso que nós fomos criados, para o louvor e para a adoração da glória de Deus. Então levante as suas mãos para os céus. Dobre o teu coração diante a Ele. E te apresenta diante dEle. Sabe por quê? Porque não é o Tiago que faz, mas é Ele que faz. Aleluia. Então vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu descobri que Deus, Ele não se importa. Não é com a música. Deus, Ele não se importa com o que eu faço. Deus, Ele se importa comigo. Querido, eu não sei cantar, mas eu sei adorar a Deus. A minha voz não é perfeita, mas Ele não está nem aí para minha música. Eu posso cantar até ciranda, cirandinha, mas o que importa para Deus é o meu coração e a minha unção. Aleluia. Então adore a Ele com todo o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Onde eu queira estar, não há outro lugar. Em teu amor, não há outro lugar onde eu queira estar.
amor. em teu amor. Aleluia. Acende Te um adoramos. fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Sim, você quer mais dele. E ele tem mais para você esta noite. Deus vai se manifestar da maneira que você tem fome, tem sede por ele. Hoje, querido, não é uma noite de você estar cumprindo o protocolo, mas quebra o teu protocolo esta noite. Dá o teu melhor para ele. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Que Aleluia. de vir. Aleluia. Ramanara Suri Kandarabana. Sim, sim, vem, Senhor. Oh, aleluia. És poderoso, Senhor. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Pai, nós te adoramos. A tua igreja te adora, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós cremos que sem ti nós não somos nada. O Senhor, meu Deus, faz parte de nossa vida. A maior essência na nossa vida é te adorar, Senhor. A maior essência na nossa vida é te glorificar, Senhor. É por isso que nós depositamos todas as nossas fontes em ti. Porque assim como Pedro disse para o Senhor: para onde eu irei? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, nós não temos outro lugar para ir a não ser diante da tua presença. Nós não temos alegria fora a não ser dentro da tua presença. Então, Senhor, que esta noite o Senhor possa tocar em nossos corações e nos levar em águas profundas, em dimensões onde o nosso coração nunca alcançou, onde o Senhor quer que nós estivéssemos, mas nós não conseguimos estar. Senhor, é nesta noite, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, porque aqui nesta igreja não tem lugar para ouvir outra voz a não ser a tua voz. Queridos, pode sentar em nome de Jesus. Vai sentando em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero dizer para vocês que eu tive uma semana muito abençoada, porque quando eu recebi o que eu ia ministrar, né, a mensagem que eu ia ministrar, Deus tocou muito no meu coração, porque quando a gente fala de missões, não tem como a gente falar sem a gente falar de nós mesmos. Mas eu quero tentar fazer com que você reflita esta noite sobre o que é missão. E o tema da ministração esta noite é a grande missão do cristão. Aleluia. Diga assim: a grande missão do cristão. E aí, sentadinho do jeito que você está mesmo,
Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Aleluia. Quem for encontrando, diga amém. Aleluia. Eu vou esperar todos encontrarem. Irmão Adriel. O Adriel não está aqui. Irmã Patrícia depois pede para ele vir aqui no instrumento, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Se o faço de livre vontade, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Querido, Deus, Ele nos chamou para uma grande missão. E eu acho interessante que a missão, ela surge no coração de Deus. Deus, Ele chama pessoas de Gênesis a Apocalipse para fazer o quê? A sua missão. Deus vai falando em Gênesis até Apocalipse o que Ele queria se manifestar. Deus vai anunciar para o povo o seu amor e a mensagem da salvação, para que todos os povos, todas as línguas, todas as tribos possam reconhecer que Ele é o Senhor. Mas Ele não é só o Senhor. Deus, Ele é o único Senhor. Aleluia. E para mim entender essa responsabilidade da missão, primeira coisa, eu tenho que entender o que é missão. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Mas o que é essa missão? Queridos, missão é cumprir uma ordem que lhe foi dada por alguém que está à frente da missão. É cumprir uma ordem que lhe foi dada por alguém que está à frente da missão. Quando nós falamos em cumprir ordem, nós lembramos logo que de uma hierarquia. Tem alguém, tem o cabeça, tem alguém que manda, tem alguém que dá ordem. Aí a gente vai ver na questão militar, sempre tem o cabo, tem o tenente, tem alguém que vai dar ordem. E o que é esta missão? É cumprir uma ordem que lhe foi dada por alguém que está à frente da missão. Lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, vai dizer: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a Ele a glória para sempre, amém. Então, que se por Ele, para Ele, são todas as coisas, então Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o dono de tudo, e Ele é o Senhor da missão do cristão. Deus, Ele é o principal, Ele é o cabeça, Ele é o dono da missão do cristão, a grande missão do cristão, aleluia. Então, queridos, eu acho interessante que quando Deus estabelece uma missão em nossas vidas, nós nunca estamos preparados. Quem já percebeu isso? Quando Deus nos chama para fazer algo, nós nunca estamos preparados. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai chamar quem está preparado. E Ele pode até chamar, mas a pessoa não está em si dizendo assim: eu estou preparado.
Mas Deus, durante o processo, Ele vai preparando, Ele vai capacitando, Ele vai instruindo. E aí, um dia, a pessoa está capacitada. Porque Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Deus, Ele tem esse ministério. O lagar é lugar de fazer vinho, de pisar uvas. Mas ele estava fazendo o quê? Fazendo a coisa certa no lugar errado. Ele estava fazendo algo para alimentar a sua tribo no lugar errado. E Deus escolheu Gideão naquele lugar por quê? Porque Deus viu algo que nem Gideão via dentro dele. Às vezes Deus escolheu para a gente fazer algo e nós não vemos o potencial que nós temos, mas Deus já colocou esse potencial em nossos corações. Deus olha para Gideão e Gideão disse: eu sou medroso. Em outra tese, porque eu estou parafraseando, porque ele estava num lugar onde não era para ele estar. Mas sabe o que acontece? Deus não olha para os medos dele. Deus olha para Gideão e disse assim: o Senhor é contigo, homem valente e corajoso. É isso que me impressiona em Deus. Deus nunca vai olhar para a minha insuficiência, porque para mim eu sou insuficiente, mas para Deus eu sou suficiente. Para mim eu sou limitado, mas para fazer a obra de Deus, Deus me extrapola limites, Deus rompe fronteiras. Então aprenda, Deus nunca vai te chamar e você vai estar aqui: eu estou preparado. Não, Deus vai te preparar durante todo o processo. Então, queridos, quando nós entendemos que Deus, Ele é o cabeça da missão, nós precisamos entender que o cabeça, ele chama pessoas, né, Ivanildo? O cabeça, Cristo, ele chama pessoas. Eu amo vocês. Ele chama pessoas. E quando a gente vai ler a palavra do Senhor, é como eu disse, o coração missionário de Deus está de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente vê Deus estabelecendo missão no coração do homem. Gênesis capítulo 1, na criação do homem. Capítulo 1, versículo 28. Deus estabelece a primeira missão para o primeiro homem na terra, Adão. Deus vai dizer para ele o seguinte: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus estabelece a primeira missão para Adão. Deus está dizendo que a tua missão é procriação. Mas não para por aí. Deus não para de falar. Deus não para de estabelecer missões. Deus olha para Abraão. Gênesis capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia. Deus fala com Abraão. Gênesis capítulo 12, no versículo 2, aleluia. Gênesis capítulo 12, no versículo 2, aleluia. Deus vai dizer o seguinte a Abraão: o Senhor disse: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga assim: tu serás uma bênção. Aleluia. Então, queridos, através da fé de Abraão, nós fomos enxertados
na herança da promessa. E através dessa fé, essa fé que nos alcançou, hoje nós podemos alcançar a promessa de Deus estabelecida através de seu Filho amado, seu único Filho, onde Ele diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos essa promessa em nossas mãos, nós alcançamos a tão almejada salvação. Aleluia. Mas Deus não para de falar, Deus continua falando e falando. Deus olha para Moisés, Êxodo capítulo 3, se eu não me engano, versículo 10. Deus olha para Moisés, e quando Moisés tem uma visão de Deus na sarça ardente, Deus diz: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde tu pisa é terra santa. Quando Deus vai falar com Moisés, Deus olha para Moisés e diz o seguinte, aleluia, Êxodo, capítulo 3, versículo 10, aleluia. Ele diz o seguinte: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então qual era a missão de Moisés? A missão de Moisés era libertar, ser um instrumento, irmão, ser um instrumento nas mãos de Deus, para libertar aquele povo que estava cativo e oprimido das mãos dos egípcios, e levar quem? Levar aquele povo para a terra prometida. Essa era a missão de Moisés. Uma missão árdua, uma missão talvez difícil, uma missão que muitos de nós não queríamos. Mas Deus sabe as pessoas certas a quem Ele pede as missões. Aleluia. E não para por aí. Deus não para de falar, Ele ainda continua falando. Deus olha, eu selecionei algumas pessoas, mas Deus fala muito. E eu disse: eu vou ser seletivo. Deus olha para um profeta. Na Bíblia ele é conhecido como um profeta medroso. É um profeta que não queria escutar a voz de Deus. E o nome desse profeta é o profeta Jonas. Deus olha para Jonas. Deus estabelece uma missão para Jonas. Disse: Jonas, vá à cidade de Nínive e prega uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não temiam mais a Deus naquela cidade. As pessoas, elas estavam perdidas. Elas estavam tão perdidas no pecado, que Deus teve que mandar uma pessoa para estabelecer uma mensagem de juízo. E quando Deus manda Jonas, sabe o que Jonas faz? Eu não quero ir. Vocês conhecem essa história. Eu não quero ir. Sabe por quê? Porque às vezes Deus pede para a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. Mas mesmo Deus pedindo coisas que a gente não quer fazer, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Às vezes Deus quer nos tirar de lugares onde a gente está enraizado. A gente não quer sair. Mas a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Porque a segurança do cristão não está na sua vontade. A segurança do cristão está a segurança está em Deus. E quando Deus manda Jonas fazer a sua vontade, Jonas não quer. E Deus cria uma situação para que Jonas mude a sua ideia
e vá fazer a vontade de Deus, mesmo contra a sua vontade. Deus diz: Jonas, vai à cidade de Nínive e prega. Aleluia. Jonas não queria pregar, mas ele fez aquilo que ele não queria fazer. Ele foi, e quando ele pregou aquela mensagem de juízo, o que aconteceu? Toda aquela cidade se converteu e se arrependeu. Toda aquela cidade se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu e reconheceu que Deus era o Senhor. Queridos, o que eu aprendo com isso? Que o poder da pregação não está no mensageiro. O poder da pregação está na mensagem. Sabe por que o poder da pregação não está no mensageiro? Porque Deus, ele não faz aliança com homens. Deus faz aliança com a sua palavra. Quando Deus estabelece algo, por mais que eu não queira fazer, Deus vai fazer cumprir, porque Deus tem o que? Aliança com a sua palavra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então Jonas não queria fazer a vontade de Deus, mas ele foi incumbido a fazer mesmo sem a sua vontade. Deus tem o maior prazer em cumprir a sua palavra. Aleluia. Mas Deus nos mostra, através das missões, né, da vida de cada uma dessas pessoas que eu falei, de Adão, de Abrão, de Moisés, de Jonas, que ele tinha uma missão para cada um daquele tempo. No tempo de Adão, procriação. No tempo de Abrão, farei de ti uma grande nação, e Deus fez. É por isso que nós estamos aqui hoje, convictos na promessa. No tempo de Moisés, ele tirou o povo do Egito. No tempo de Jonas, ele fez cumprir a sua palavra, mesmo contra a vontade do profeta. E aí eu pergunto para vocês: Deus parou de pedir para as pessoas fazerem missões? Deus ainda continua pedindo. Mas, irmão Tiago, qual é o tempo? Qual é o nosso tempo? Qual é o nosso tempo? O que Deus está querendo na minha vida? O que Deus está querendo estabelecer como missão na minha vida? É por isso que o tema da ministração essa noite é o grande, aleluia, a grande missão do cristão. Nós temos uma grande missão nos tempos de hoje. A nossa grande missão é conhecida na Bíblia como a grande comissão. E essa grande comissão, ela está como referência nos últimos livros do Novo Testamento, dos Evangelhos, Mateus e Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15, eu acho a melhor tradução. Mas também tem Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20. Queridos, vamos abrir aí a palavra do Senhor em nome de Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Aleluia. Aleluia. E eu queria que, quando todos encontrassem, a gente fizesse uma leitura juntos. Porque muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente já ouviu diversas vezes essa palavra, mas às vezes a gente ainda não compreendeu de verdade o que é essa ordenança.
Aleluia. Todos encontraram, digam amém. Aleluia. Então vamos ler juntos. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide. Jesus está dizendo vai. Jesus está dizendo faça. Jesus está querendo gerar no nosso coração ação. Mas sabe qual o nosso maior engano? É porque às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e nós dizemos em nosso coração: essa palavra não é para mim. Esse id não é para mim. Esse id é para um pastor. Esse id é para um missionário. Esse id é para um evangelista. Esse id é para um apóstolo. Esse id é para um mestre. Mas queridos, Deus está dizendo não. Ele não está falando de um chamado vocacionado a pessoas exclusivas, não. Deus está fazendo um chamado global. Deus está fazendo um chamado para todos. É por isso que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Aleluia. Todos nós somos missionários. Eu creio e acredito que todos nós temos uma missão. Deus determinou uma missão para cada um de nós. Só que às vezes a gente tem medo de fazer, porque talvez, por que esse medo? Eu não sei fazer. Aí é uma coisa que às vezes a gente tem que colocar na nossa cabeça. Ide. Quando Jesus fala faça, Ele nunca vai te levar capacitado, Ele vai te capacitar no processo. Às vezes você pensa, pregar sobre Jesus é difícil, porque você pensa logo: eu tenho que fazer um esboço, eu tenho que fazer um sermão, eu tenho que ter... Não. Fazer missões é falar aquilo que Deus já fez na sua vida. O que Deus já fez na sua vida? Ele te salvou. Ele restaurou a tua casa. Ele restaurou a tua família. Sabe, quando é difícil a gente falar de alguém, é quando a gente não se relaciona com ela. Fica difícil a gente falar. Mas quando nós caminhamos juntos, é diferente. É tipo quando a gente está namorando, a gente tem aquele desejo ardente de estar do lado daquela pessoa. A pessoa pode morar lá em Teresina, mas você vai de bicicleta, porque você quer ver aquela pessoa. Então, para mim amar a Deus, eu tenho primeiro que conhecer a Deus. Eu tenho que sentir o desejo ardente no meu coração. Eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer mais. E assim, queridos, eu vou ter essa ousadia para pregar o Evangelho às pessoas. Porque Deus nos chamou para esta grande missão. Diga assim: Deus me chamou para uma grande missão. E eu não vou negligenciar o meu chamado. Aleluia. Então, queridos, o resumo da salvação é a missão. Porque o resumo da salvação é a missão. É a missão. Porque primeiro Deus nos salva. Primeiro Deus faz o quê? Para que através de nós, através dessa salvação, nós possamos alcançar outras pessoas. Então, quando eu falo que Deus me salvou, eu estou querendo dizer que eu me rendi a Ele. Eu me entreguei por completo a Ele. E quando Deus entra na nossa vida, sabe o que Ele faz? Ele muda as estruturas. Ele nos transforma. Mas não é uma transformação passageira, porque Ele não transforma de fora para dentro,
mas Ele transforma, Ele lava, Ele faz fluir águas limpas de dentro para fora. Essa é a verdadeira transformação que Deus faz na nossa vida. Então você foi salvo para salvar, e através da sua salvação Deus quer te usar, porque o propósito do Senhor é fazer através de você aquilo que Ele já fez em você. De novo, o propósito do Senhor é fazer através de você aquilo que Ele fez em você. Irmão, eu ainda não entendi, pois eu vou explicar. Deus está querendo dizer o seguinte: você foi ferido, você foi machucado, mas hoje o teu coração está cicatrizado. Então Deus fez algo em você. Deus só cicatrizou o teu coração para que você estivesse preparado para cicatrizar o coração de outra pessoa. É por isso que Ele vai fazer através de você. Você tinha um coração amargurado, um coração preto, ferido, machucado. Você não conseguia exercer o perdão, mas Deus te batizou. Hoje você consegue exercer misericórdia e perdão para qualquer pessoa. Sabe o que Deus quer fazer através de você? Ele quer te fazer um missionário, porque naquela área que você foi afetado, Deus quer te usar para restaurar a área de alguma pessoa que está precisando ser restaurada. Essa é a realidade do Evangelho. Um Evangelho que não muda não é Evangelho. Um Evangelho que não restaura não é Evangelho. Um Evangelho que você prega e que você continua da mesma forma não é o Evangelho. Porque o Evangelho do meu Jesus, o Evangelho do nosso Senhor, é um Evangelho que traz mudança, é um Evangelho que traz luz. Jesus diz que não se pode esconder a luz debaixo de uma mesa, mas Ele diz que a gente põe o candeeiro onde? Em cima da mesa. Por que, irmã Paulina, Ele está dizendo isso? Jesus está querendo dizer que o lugar onde Ele te coloca não é para você ficar nas trevas, é para você resplandecer a sua luz. Aleluia! Então aprenda, um evangelho que não te transforma é um evangelho morto. Mas sabe por que muitas pessoas, e às vezes muitos de nós, não somos transformados? É porque nós não aceitamos a verdade em nossas vidas. O que eu disse? Tem coisa que Deus pede para a gente fazer que a gente não quer fazer, porque a gente quer ser escravo da nossa vontade. E para isso que Cristo veio ao mundo, não para a gente ser escravizado pelo mundo, mas para a gente ser o quê? Luz para este mundo. Tudo que Deus fala na Bíblia, em primeiro lugar Ele está dando prioridade. E quando a gente lê o livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o quê? Quem vem primeiro, o céu ou a terra? Aleluia. Deus estava querendo mostrar já no princípio a verdadeira intenção que Ele queria, que Ele quer no coração de um cristão. O coração do cristão não tem que estar inclinado para as coisas desse mundo, para as coisas da terra. O coração do cristão tem que estar inclinado para as coisas do alto, para as coisas dos céus. É por isso que Paulo diz que a gente não tem que ter amor ao mundo, mas a gente tem que ter o quê? Um olhar para os céus. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um olhar para os céus, a gente não vê como Gideão se viu. Ele se olhava e dizia: eu sou o menor da minha casa. Quando a gente tem um olhar para os céus, a gente não vê como Isaías via nos primeiros capítulos do profeta Isaías.
ele dizia assim: ai daquele povo adúltero, ai daquele povo que não tem temor ao Senhor, ai desses pecadores. Mas quando Isaías tem um encontro verdadeiro com Deus, Isaías diz: sabe o que? Ai de mim. Sabe por quê? Porque enquanto Isaías estava aqui na terra, o olhar dele era para o rei Uzias. É por isso que antes de Deus aparecer, a Bíblia ela dá ênfase. Durante a morte do rei Uzias, Isaías perdeu a visão dele, da referência que ele tinha. A referência dele era o rei Uzias. Mas quando ele vê a visão, ele olha para os céus e ele vê uma visão de um grande e sublime trono. E Deus pergunta para ele: quem enviarei? Ou seja, quem vai fazer a minha obra? Isaías olha para a condição não mais da terra, Isaías olha para a condição dos céus. Porque Isaías não passa a olhar mais da maneira que ele via. Porque quando nós olhamos para a visão da terra, nós passamos a olhar para as pessoas. Mas quando nós olhamos na visão dos céus, nós passamos a olhar para Deus. Isaías olha e diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ele sabia o que ele fazia. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E de repente, um anjo pega uma tenaz do altar, uma brasa viva, e toca na boca de Isaías. Queridos, às vezes nós não pregamos, não é porque nós não conhecemos Deus. Às vezes a gente quer estudar Deus demais. E Deus não é para ser estudado, Deus é para ser experimentado. É por isso que o salmista diz, Salmos 34:4, se eu não me engano: provai e vede que o Senhor é bom. Mas ele diz: provai, provai, provai. Deus, a gente não estuda, a gente experimenta. Ele provou, e quando ele provou, ele entendeu: Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça. E a partir daí, a vida de Isaías foi transformada a um ponto que ele já não era um profeta de lábios impuros, mas ele se tornou o primeiro profeta messiânico. Ao invés de pregar desgraça, ele começou a pregar esperança. Ele começou a dizer: agora vem o Cristo. Ele começou a pregar sobre Cristo, sobre a vinda do Messias. Aleluia. Então, queridos, às vezes nós precisamos ter experiências com Ele, experiências profundas com Deus. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Mas só que para a gente fazer missões não tem que ser de qualquer forma. Aleluia. Para a gente fazer missões, a gente precisa entender o princípio dos grandes mandamentos de Deus. Digo os grandes, bem grande, mandamentos de Deus. Aleluia. Então vamos abrir a nossa Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, do versículo 33 ao 40. Mateus 22, do versículo 33 ao 40. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, peça misericórdia.
mas você vai encontrar em nome de Jesus. Aleluia. Então Mateus capítulo 22, o versículo 33 diz: ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fazia calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda missão tem que ter uma fonte de inspiração. Repita comigo: toda missão deve ter uma fonte de inspiração. E sabe qual é a maior inspiração do cristão? Jesus. Sabe por quê? Porque a missão que Jesus fazia estava fundamentada em um princípio. Sabe qual é o nome do princípio? Amor. Jesus, ele exalava amor. A gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, e a gente nunca vê Jesus censurando pessoas por causa da sua santidade, porque ele era melhor, porque ele era limpo, porque ele era puro, porque ele era santo. Não. A gente via Jesus do lado de pecadores. A gente via Jesus ali no meio do povo, mas nunca censurando. A gente viu os religiosos da época censurando. Mas sabe o que me chama a atenção? E que dá ênfase e base bíblica para isso que eu estou falando? É quando aquela mulher adúltera, ela é pegada, ela é levada para Jesus. Foi pega em adultério. Quando ela é levada para Jesus, veio um monte de acusadores, muitos mesmo. E todos eles estavam com pedra na mão para apedrejá-la. E quando aquela mulher foi lançada ali próximo a Jesus, os acusadores chegaram em Jesus e disseram: mestre, nós pegamos essa mulher em adultério, e segundo a nossa lei, quem é pego em adultério deve ser apedrejado. Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia nos mostra que desde do ancião até o mais tenro, o moço, eles lançam as pedras fora e vão embora. Por que eles fazem isso? Porque eles entenderam: todos nós somos pecadores. Mas o que me chama a atenção é que a pessoa que tinha motivo para apontar aquela mulher, a pessoa que tinha motivo para censurar aquela mulher, era Jesus. Ele não a censurou, pelo contrário. Ele disse foi o seguinte: mulher, cadê os que te acusavam? Eles te condenaram? E aquela mulher olha para Jesus, eu acredito que ela estava impactada. E ela chorando, ela disse assim: Senhor, não. E Jesus, para o que ele estava fazendo, ele se levanta e diz: muito menos eu. Agora vai e não peques mais. Sabe por quê? Jesus exalava amor. Jesus tem um perfume maravilhoso que exala em nossas vidas e que faz com que as pessoas queiram estar perto da gente. Sabe por quê? É esse amor que vem de Jesus.
As pessoas, elas tinham um desejo louco de estar com Jesus, porque onde Jesus estava, tinha alegria, paz e o principal, o amor. Jesus, ele transpirava amor, e as pessoas, elas eram atraídas por ele. E nós não devemos ser diferentes de Jesus. Nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de ternura, com um olhar de amor. Nós precisamos se preocupar com as pessoas. Mas sabe o que eu vejo nesta geração? Eu vejo uma geração com ausência de sentimentos. Sabe por quê? Porque onde a Bíblia diz o seguinte, em Romanos 12:15: alegrai-se com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe o que acontece nessa geração? Às vezes o meu irmão está sendo abençoado, é uma emoção, mas a Bíblia diz: alegra com os que se alegram, e eu não tenho nenhum sentimento pela alegria do meu irmão. Jesus diz assim: chora com os que choram. Quantas pessoas não estão na rua perdidas? Quantas pessoas não estão precisando desse amor que Jesus tem para as nossas vidas? Se você foi alcançado, querido, um dia, é porque alguém orou pela tua vida, é porque alguém pagou um preço pela sua vida. Sabe o que essa pessoa fez? Ela exalou amor. Mas eu vejo uma geração com ausência de sentimentos. Eu estava até pesquisando, é uma característica do psicopata. A psicologia diz que o psicopata, ele tem ausência de sentimentos, mas na sua totalidade. E eu vejo muitos de nós sendo omissos ao chamado, a essa grande comissão de pregar o evangelho, de falar para as pessoas sobre Cristo, tendo oportunidade. Não despreze uma oportunidade que Deus te deu. Fale para outras pessoas de Jesus. Sabe qual é o teu campo missionário? Pode ser a tua casa. Sabe qual é o teu campo missionário? Pode ser o teu trabalho. Sabe onde pode ser o teu campo missionário? Pode ser a tua família. É o teu campo missionário. Então abra a sua boca, fale de Jesus no seu lar. Porque a igreja, queridos, ela não tem dificuldade de impactar. Porque a gente pode fazer uma marcha para Jesus. Impactou a cidade ou não impactou? A gente pode fazer um congresso que chame todas as igrejas e vai impactar. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É exercer o princípio da continuidade. Aquilo que Deus fez em mim, eu tenho que fazer com que o que foi gerado em mim seja gerado no meu próximo. O que foi gerado em mim seja gerado na minha descendência. O que foi gerado em mim seja gerado naquele drogado, naquele mendigo, naquela pessoa que eu não me dou bem. Aleluia. Queridos, sabe aquele vizinho chato? Aquele vizinho que te importuna, que você não fala com ele, que você não vai com a cara dele. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Jesus ama ele também. O preço que Jesus pagou na cruz também foi para salvar a vida dele. E você, como cristão, o que você está fazendo para exercer o princípio da continuidade? Entenda, exale
amor. Ame como Jesus ama. Queira estar perto das pessoas. Queira falar de Cristo. Queira transformar vidas. Sabe por quê? Qual o campo missionário de Deus? Onde tem um perdido, é o lugar que Deus quer transformar. Onde tem um perdido, é o lugar que Deus quer fazer o quê? Mas Deus vai descer do céu para transformar aquela pessoa? Não, Deus já desceu. Essa missão não é mais para Ele. Essa missão Ele deixou para nós. Deus quer fazer através de nós aquilo que Ele fez em nós. Esse é o princípio. Aleluia. Então, se amamos o nosso próximo, nós desejamos que ele possua uma vida eterna. Se eu amo o meu próximo, eu quero que ele tenha essa promessa da vida eterna. Mas, em 1 João capítulo 4, versículo 20, vai nos dizer: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Nós precisamos ser batizados em amor. Nós precisamos exalar amor. Sabe o que mais Jesus exercia? Era misericórdia. Ele se compadecia da multidão. Não era só de um, ele se compadecia de todos. É por isso que Jesus tinha uma urgência na pregação. Era de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando, 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 pregando. Mês passado, no nosso seminário, o nosso irmão Judani, o dirigente lá da Vila Paraíso, ele falou algo muito forte no quesito missionário mesmo. Ele contou uma história. Quem aqui já assistiu o filme do Titanic? É um filme antigo. Não é do teu tempo não, irmão Caio? Rapaz, tu é novo. Pois no Titanic, tem um livro de um pastor, que ele estava no Titanic, no dia do acontecido. E um grande evangelista, eu não lembro o nome dele, não me veio à mente. Ele era um missionário. Ele ia para uma outra nação, mas de repente Deus mudou o curso, e ele precisou entrar onde? No navio do Titanic. Ele não ia entrar naquele navio, mas Deus criou uma situação para que ele entrasse naquele navio. E dentro do navio todo mundo sabe o que aconteceu. O que aconteceu com o Titanic? Ele afundou. E no meio daquele desespero, aquele homem não estava só, estava ele, estava a sua filha e estava a sua esposa. E ele conseguiu um bote. Nesse bote ele conseguiu colocar uma boia, um colete salva-vidas, perdão. Colocou sua filha no bote, colocou sua esposa no bote e tinha um lugar para ele. Ele já tinha feito muitas missões, mas sabe o que foi que ele fez? Ele beijou a sua filha, ele beijou a sua esposa, e ele disse que Deus guarde a sua vida. E elas perguntaram: por que você não vem? Não, porque tem pessoas que precisam mais de mim do que vocês. Mas sabe o que era o mais de mim?
Na hora que aquele bote, que ele se despediu da sua esposa, se despediu da sua filha, ele saiu correndo feito um louco. E ele avançava nas pessoas e dizia: ei, você conhece a Jesus? Você sabe que Ele pode te salvar? E ele ia desesperado de pessoa em pessoa, com aquele desejo, com aquela vontade, dizendo: aceita Jesus. E muitas pessoas foram salvas naquele dia. Mas o que eu acho interessante nessa história é que teve um jovem que ele contou, ele falou do plano da salvação, e ele disse assim: aceita Jesus. E ele disse: eu não preciso. Aí sabe o que o grande evangelista fez? Ele tirou o seu colete salva-vidas e entregou: pois eu vou entregar isso para você, porque você precisa mais disso do que eu. E ele saiu pregando, falando de Cristo, falando para todo mundo. Moral da história: aquele missionário, ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. Naquele dia, ele conseguiu salvar muitas pessoas, mas ele foi para a glória. E vocês lembram que teve um jovem que disse que não queria Jesus, que eu contei na história? Pois é, esse jovem que recebeu o bote é o pastor que fez esse livro. Ele entregou o colete salva-vidas e Deus teve misericórdia e salvou aquela única pessoa que disse que não precisava dele. E essa pessoa que ele salvou hoje, ele é um agente de transformação, ele é pastor, ele é um agente de milagres. Ele entendeu por que um cara fez isso pela minha vida. Eu estou contando essa história como uma ilustração, porque Deus tocou no meu coração para me contar à igreja, para servir de testemunho para a nossa vida. Nós pregamos pouco, nós falamos pouco, nós podemos fazer mais, nós podemos se sacrificar pelo próximo. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele faz a obra dele, não é para matar o seu povo. Mas você pode dizer: mas irmão Tiago, eu estou cansado, a idade chegou. Mirandinha, mas tu está novo, tu está ativo. Você pode até dizer: eu estou cansado. Mas a obra de Deus, querido, Deus nunca fez a obra dele para cansar você. Porque se você está cansado na obra dele, é porque você não está fazendo a obra para ele. Você está fazendo a obra para você. Porque Deus não coloca fardo, Deus tira fardo. Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia! O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Deus não quer você na obra para você estar oprimido, para você estar cansado. Não! Deus quer você na obra para você estar renovado. Porque quando você trabalha só, você se cansa. Mas quando você trabalha com Ele, Ele tira todo o fardo, todo o peso. Aleluia. E eu ouvi um grande homem de Deus dizendo que sabe, uma das coisas que falta também na gente é vontade. Mas sabe por que falta a vontade? Porque falta o amor. E eu vi um grande homem de Deus dizendo que o amor sem vontade não é amor. O amor sem vontade é estupro. O amor sem vontade é estupro. Deus não quer que nós façamos a obra dele de qualquer forma, relaxado, de qualquer maneira. Deus nos ama. Deus nos quer perto dele. Amém? Aleluia.
Então, se você tem consciência desse amor, se você tem consciência desta verdade, você vai se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, glória. Irmão, Deus nos escolheu. A grande missão do cristão não é que a salvação seja somente para mim, somente para você. Não, Deus não quer isso na nossa vida. Porque se o propósito de Deus na salvação fosse só para mim, fosse só para você, a partir do momento que você o recebesse, você aceitasse, você entregasse sua vida para Ele, Ele te matava. Porque acabou o propósito dele era te salvar. Mas não, Deus quer que nós sejamos missionários. O propósito da salvação é para que Deus te alcance e você alcance o teu próximo. Aleluia. E sabe por que Deus nos deu a Bíblia? A minha tá surradinha, mas eu amo ela. Eu não sei porque a gente tem sempre um desejo. Tem sempre uma Bíblia que você ama mais. E eu tenho. Sabe por que Deus nos deu? Aleluia. A palavra nos deu a Bíblia. É para que nós pudéssemos conhecê-lo e torná-lo ele conhecido. A Bíblia é para que nós pudéssemos conhecer ao Senhor e torná-lo ele conhecido. Tornar ele conhecido é o primeiro fundamento da missão. Você só vai tornar o Senhor conhecido quando você reconhecer Ele na sua vida. Aleluia. Então o propósito da igreja, a missão da igreja está alinhado com a missão de Jesus aqui na terra. Lucas capítulo 19, versículo 10, vai nos instruir, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é interessante, talvez esta noite tem alguém que pense, eu estou desviado. Eu quero dizer para você que você não está desviado, é uma mentira do diabo. Você está afastado dos caminhos do Senhor, porque Deus nunca desviou o caminho de você. Os holofotes de Deus estão sobre a sua direção. Sobre a sua direção. Por onde quer que você andares, Deus está te olhando, Deus está te vendo. Você pode até pensar que Deus está longe de você, mas eu quero dizer que Deus está perto. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Aleluia. Talvez você ainda não entendeu porque Deus te trouxe aqui esta noite. Mas eu quero dizer para você, Deus te trouxe porque Ele também tem uma missão na tua vida. Mas primeiro Ele precisa te salvar, para depois você ser um instrumento de salvação. Aleluia. Então, queridos, eu queria desafiar primeiro a igreja a adorar o Senhor Jesus. Mas adore com todo o seu íntimo, com toda a sua força. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Levante suas mãos ao céu em redenção. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que é eterno. Porque dele, por ele, através dele são todas as coisas. Existe um céu aberto aqui esta noite. Se você compreende uma visão, se você compreende uma missão, a missão ela é coletiva, mas a visão é individual.
Eu creio em nome de Jesus e eu profetizo sobre a sua vida a visão de Deus sendo estabelecida através de você, através do seu ministério, em nome de Jesus. Que hoje você passe a enxergar não com o olhar da terra, mas com o olhar dos céus. Aleluia! Vamos adorar Ele.